Se liga na Web Rádio Cristo Reina e ouça os melhores hinos que a gente toca. Você está ouvindo a melhor web rádio do Brasil e do mundo. Aqui você ouve o melhor do louvor e adoração. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Ele pega o pequeno pra confundir o grande, mostra que ele é Deus e é quem compôs a sua história. Ele te chamou para uma grande obra. Em primeiro lugar, devemos louvar a Deus porque Ele merece. O nosso louvor não pode depender das nossas emoções, porque nossas emoções mudam. Mas Deus é sempre igual. Um verdadeiro adorador. Louvam a Deus em todos os momentos, sejam quais forem as circunstâncias. E aqui em nossa web rádio, você tem a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus nos motiva a louvar a Deus, pois nos revela o seu caráter maravilhoso. Seja sempre inspirado pela nossa web rádio. Querido ouvinte, Deus é a força e a motivação que o seu coração necessita. Por isso, fique sempre conectado em nossa programação. Confie no Senhor e Ele te sustentará hoje. Te dará razões para seguir e não desistir. Essa é a sua rádio, fazendo o melhor para Deus. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Muito bem, boa tarde, muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, meu irmão, que está sintonizado, conectado aqui na web rádio Cristo Reina, aqui em Senador Canedo, no Goiás. É um prazer estar juntinho com vocês nessa tarde de domingo e trazendo para você um programa, né, informativo, um programa onde nós vamos falar aqui através de uma palavra, né, nessa tarde vamos abordar aqui um assunto bem polêmico, mas também bem importante, tá? Olha só, desde já eu quero agradecer a todos que estão junto conosco através dessa live. É a primeira live que nós estamos fazendo aqui na web rádio Cristo Reina, e eu creio que através dessa live nós possamos alcançar muita gente, servo de Deus, e também pessoas que ainda não se converteram. Esse é o nosso objetivo, principalmente, através da palavra, chegar até a muitas e muitas pessoas nesse país e também em outros países. Pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra, pessoas que têm o conhecimento, mas que às vezes não dá crédito. E nessa tarde nós trazemos uma palavra, vamos abordar aqui uma palavra. O assunto hoje nós vamos falar sobre dizimar, sobre ofertar, dizimar, sobre abençoar a obra de Deus e também através de tudo isso ser abençoado. Aqui conosco se encontra o diácono Tiago, né, irmão Tiago. Boa tarde, irmão Tiago.
É um prazer ter você aqui conosco nessa tarde maravilhosa de domingo. E eu quero que nessa tarde, como eu já falei, que nós possamos deixar um pouco esclarecido, né, para os irmãos, para as pessoas, independentemente de religião, né, que ouvir essa live, para que nós possamos trazer um esclarecimento da forma que a Bíblia nos permite, né, esclarecer sobre o dízimo, sobre a importância do dízimo, sobre a importância de dizimar. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Pastor José Ivan, pessoal aí do canal, uma boa tarde para vocês, tarde abençoada para nós. Ao comentar com o pastor José Ivan nessa tarde abençoada sobre a questão dízimo, como ele já disse, é uma questão polêmica, é uma questão que nós não estamos aqui para atacar, nós estamos aqui para representar nenhum tipo de ameaça no que tange ao conhecimento ou a fé de ninguém. Nós estamos aqui tão somente para, como ele falou, trazer um conhecimento, um esclarecimento acerca da questão do dízimo. Porque quando se fala em dinheiro na igreja, vixe, parece que é um Deus nos acuda, né? Fora outros assuntos. É verdade. Pois é, meu querido. E nessa tarde, como eu já falei, você é muito bem-vindo aqui no estúdio da Web Rádio Cristo Reina, aqui em Senador Canedo. Aqui conosco também o nosso sonoplasta, né, o irmão Natanael, grande Natanael. Muito boa tarde, Natanael, bem-vindo, viu? Tudo de bom. Meus queridos, neste momento eu quero aqui trazer uma palavra, né? Eu quero trazer aqui uma palavra, aqui na Bíblia, no livro de 2 aos Coríntios, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 6, o título da palavra diz assim: estímulo à fidelidade. Estímulo à fidelidade. E diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. Também colherá. E o que semeia em abundância colherá. Cada um contribui segundo propôs, né? Segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundantes. Louvado seja o nome de Jesus. Abundantes. Aleluia, em Jesus. Toda a boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meus queridos, irmão Tiago e os demais ouvintes, né, que nos ouve nessa tarde, nessa live, boa tarde para todos, boa noite, bom dia, que a hora que a pessoa for chegar a esta pessoa, né, seja bem-vindo na vida desta pessoa. Então, o assunto é o seguinte: falando sobre dízimo, né, a palavra aqui nos fala que quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, né, muito ceifará também. Será abençoado, né? Ou seja, da forma que você abençoar, você também será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Tiago,
conforme essa palavra, né, o que essa palavra está nos dizendo, nos afirmando, o que você acha, o que você diz com relação a este afirmamento da palavra do Senhor. Pastor José Ivan, amados ouvintes que nos ouvem, essa palavra ela é objetiva, ela é clara. E já na parte B, quando a palavra do Senhor nos diz, ele afirma que Deus ama o que dá com alegria. E nas afirmativas acima, quando a palavra do Senhor, pastor José Ivan, vem nos dizer, e caros ouvintes que nos ouvem, que quem planta pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Mas diante de tudo isso, quando eu ouço lá embaixo falar, Deus ama o que dá com alegria, eu entendo que Deus, ele não está interessado com a sua quantidade. Ele não está interessado no valor que você deposita. A real intenção do coração de Deus é ver a intenção do seu coração. Porque o que adianta uma pessoa dizimar ou ofertar 10 mil reais na obra do Senhor e ele depositar com agrura, com egoísmo, com avareza? Então, meu querido e amado irmão, Deus, ele não vai, como eu posso dizer assim, receber de bom grado esse valor que foi dado. Ele vai se contentar mais, Deus vai se sentir mais feliz, alegre. Aquela pessoa que dizimou, por exemplo, 100 reais, que é um valor irrisório comparado a 10 mil, mas que deu de coração aberto, sem avareza, né, sem tristeza. Porque muitas vezes a pessoa vai dizimar um valor X exorbitante, mas o coração está ali amarrado, triste. E Deus, ele não vai se agradar disso, né? Mas a palavra do Senhor, como o nosso irmão, o pastor José Ivan leu, vai falar que Deus contribui, Deus abençoa cada um segundo o propósito do seu coração. Ou seja, não é a quantidade, é a intenção do seu coração. Essa é verdade. Eu vejo assim, com relação a respeito o dízimo, porque o dízimo a gente sabe, e a palavra do Senhor deixa claro para nós que ele é 10%, né? 10% do meu salário, do seu salário. E quando a pessoa ele é fiel a Deus, ele não olha o tamanho do salário que ele ganha. Se ele ganhar R$1, ele vai tirar 10 centavos. Ali não tem para onde correr. Verdade. Isso é obrigação? Não é uma obrigação. Eu sou dizimista, mas eu não me sinto obrigado a dizimar. Eu dizimo porque eu reconheço as bênçãos de Deus na minha vida. Louvado seja o nome de Eu Jesus. reconheço que eu só estou vivo porque Deus é misericordioso. Deus é bom para comigo, para com a minha família. E essa é uma forma de gratidão a Deus, de ser grato a Deus, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Muita gente ele mistura as coisas, dízimo com oferta. Por quê? Eu quero deixar claro o seguinte, porque o dízimo, igual eu falei, é 10%. É 10% do salário, ou de tudo que você produzir, né? Ou seja, a oferta, ela é espontaneamente, né? Ou seja, o tanto que você desejar doar. Eu ganhei R$1.000, mas eu quero doar os 1.000. Você pode doar os 1.000. Não, eu ganhei R$1.000, mas eu vou doar só 10, né? Vou abençoar aqui com R$10. Amém. Fica o critério da pessoa. Agora o dízimo não. O dízimo, se você ganha 1.000, você tem que tirar 100. Já é estipulado, né? É 100, já está contadinho ali, já está dizendo que é 10%. Se você ganhou 1.000 e você diz, não, vou tirar só 50, ele já não é um dízimo. Ele ali já não é mais um dízimo. Você já está dando
uma oferta, porque não é os 10%. Se não é os 10%, não é dízimo. Dízimo é 10%, né? No meu ponto de vista, o que eu posso entender pelo que a Bíblia nos ensina, né? E muitas pessoas se equivocam, pastor José Ivan e amados ouvintes, acerca da questão do dízimo ou não é da graça, do tempo da graça, do Novo Testamento. Eu provo na palavra do Senhor, irmãos, que nos ouve, que a Bíblia, o dízimo faz parte tanto do Antigo Testamento, viu, como hoje no Novo Testamento. Para os irmãos terem ideia, dízimo é bem antes da lei. Cristo Jesus, quando ele vem, ele não vem abolir a lei. Não, ele vem cumprir a lei. É verdade. E temos uma palavra, pastor José Ivan, e amados irmãos que nos ouvem, em Mateus 23, a palavra do Senhor vai nos dizer assim acerca do dízimo, para muitos que não têm aí o conhecimento acerca do dízimo no Novo Testamento. Mateus 23, a palavra do Senhor vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Qual o mais importante? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, a palavra do Senhor aqui, irmãos, está nos afirmando o seguinte: por que esta palavra está no Novo Testamento? Porque esta palavra está em Mateus. A palavra do Senhor aqui, categoricamente, está nos dizendo o seguinte: que os escribas e os fariseus, eles dizimavam o endro, o cominho, ou seja, a 10ª parte. Mas eles esqueciam do resto, que era a misericórdia, tá? Que era a misericórdia, o juízo e a fé. Ou seja, eles viviam aquela coisa aparente. Eles não tinham o conhecimento da graça, de ao mesmo tempo que eles abençoavam, eles fossem, como a palavra do Senhor nos fala, em toda a Escritura, amar o próximo. Eles não tinham esse conhecimento. Aí onde entra a questão do dízimo? A questão que ainda hoje no Novo Testamento, amado irmão, dízimo eu posso dizer que é o mandamento do Senhor. Mas como nós estamos falando aqui, né, não Deus não quer nada obrigado. Deus, ele quer algo de livre e espontânea vontade, como o pastor José Ivan já falou aqui, já mencionou, algo de coração, algo que reconheça que Deus é na nossa vida, não por aquilo que ele nos deu, não, mas por aquilo que a gente reconhece que ele fez na nossa vida. Então isso é muito importante. Por quê? A questão do dizimar. Deus não precisa de dinheiro? Não, claro que não, irmãos. Deus não precisa de dinheiro, mas Deus, a obra do Senhor é carente, né, pastor Zé Ivan? Verdade, a obra do Senhor, você paga um talão de água, um talão de luz, você compra um copo descartável, você compra os produtos sanitários para limpar o banheiro da igreja, a cozinha, a nave da igreja, o salão. Então o dinheiro em si é importante para a obra de Deus, né? Então entra aí a gratidão de nós sabermos reconhecer essa maravilha que Deus faz. Por quê? Porque se entra um dinheiro no nosso bolso, primeiramente Deus deu saúde, né? E nós, como cristãos, o mínimo que nós podemos fazer é abençoar a obra do Senhor. É claro que vai entrar outras coisas que vamos comentar ainda há pouco, né, pastor Zé Ivan? Mas esse eu creio que é uma chave de entrada. Com certeza. Meu irmão, eu vejo também assim, o ser humano, quando ele é alcançado pela graça do Senhor, e ele é convertido, principalmente o que é convertido, porque há uma diferença entre convencido e convertido. Muita. Muita. Uma diferença muito grande. Então, quando a pessoa é verdadeiramente convertido, ele tem o coração grato. Ele tem um coração grato. Ele começa, tudo que vem em suas mãos, que é permitido por Deus, ele dá graça a Deus. Isso. E quando ele dá graças a Deus, ele tem o prazer de retribuir, né? Em trabalho na obra do Senhor, porque as pessoas pensam que dízimo é só o dinheiro. Não. Que dízimo é só
um objeto ali, ou seja, Valor em fisicamente, papel, físico, né, o papel ali, o dinheiro físico, mas o dízimo nós podemos dizimar na obra do Senhor com o nosso trabalho. Isso, né? nosso tempo. Com o nosso tempo, porque, digamos assim, eu não vou perguntar para você, eu vou falar de mim. Eu tenho 53 anos de idade. Será que desses 53 anos de idade eu dizimei para o Senhor 10% Quanto? desse tempo que eu tenho vivido, dessa graça que tem me alcançado? Será que eu tenho sido grato a Deus ao ponto de retribuir, ou seja, devolver ao Senhor em trabalho na obra, né? Trabalho missionário, ou seja, como for, né? Trabalhar em prol da obra do Senhor? Será que eu tenho feito isso? Agora há pouco nós estávamos conversando, eu falando para você sobre o que já se passou na minha vida, apesar de eu ter pouco tempo de convertido. Eu tenho 12 anos. Agora no mês de julho vai completar 12 anos, né, que eu me converti a Cristo. Só que quando eu me converti a Cristo, eu falei para o Senhor: Senhor, do tempo que eu me entendi como pessoa até hoje, o tempo que eu vivi, eu não vou poder recuperar o que eu deixei de devolver para o Senhor. Mas a partir de hoje que eu me converti, o Senhor me deu essa oportunidade de me converter a Ti. A partir desse momento eu quero fazer aquilo que o Senhor ensina através da sua palavra. Ser fiel ao Senhor, ter compromisso com o Senhor, me dedicar à obra e ter obediência ao Senhor em tudo, não só quando se trata de dinheiro, né? Porque tem pessoas que às vezes ele tem outros meios, né, de bênção na vida dele, mas ele não retribui. Às vezes ele só pega o salário dele ali, é somente o salário, o resto ele, né, não devolve ali os 10%. Mas eu falei para o Senhor o seguinte: eu quero devolver tudo, os 10% de tudo na minha vida. E durante todos esses 12 anos que eu tenho servido ao Senhor, que o Senhor tem me concedido esse privilégio de servir a Ele, eu tenho feito o possível para mim ser grato a Deus, demonstrar minha gratidão ao Senhor através do dízimo, porque esse é um meio de nós mostrar a nossa gratidão, ser grato a Deus. Dizimar é isso, né? É ser grato o que Deus tem feito na nossa vida. O que Ele fez na minha vida não é pouca coisa, não. Só de eu estar vivo já é motivo de eu, até, se for possível, eu dar mais de 10%. Sim. Porque o que Deus tem feito na minha vida é grande, é enorme. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, isso é motivo da gente se alegrar e cada dia mais procurar se alinhar na presença de Deus, ser grato a Deus, demonstrar que Deus é na nossa vida, mostrar para os demais, né, para o mundo inteiro, que Deus é na nossa vida. Porque só falar de boca é fácil. Verdade, tem que viver, muito né? fácil. Tem que viver aquilo. Não é só na teoria, tem que ser na prática. E nessa questão do viver, pastor José Ivan, não tem nada a ver com questão de fanatismo aqui. Nós não estamos falando de fanatismo. É verdade. Não é ser crente fanático, sem noção, sem raciocínio, não. Mas ser um crente grato, Ser né? um crente grato é exercício da fé. Isso é verdade. Até porque, amados ouvintes e pastor José Ivan, a questão de dizimar, como nós já falou aqui no começo, é um ato de gratidão, primeiro, e um ato de fé. De fé, Porque muita fé. se nós formos esperar para dizimar
na obra de Deus, ou ofertar, que seja também, quando a gente tem dinheiro, quando as condições estão favoráveis, a gente nunca vai ter. Isso é verdade. Porque em muitos casos a pessoa ganha 2 mil, ela vai querer gastar 3, 4 mil. A pessoa ganha 5 mil, ela vai querer gastar 7, 10 mil reais. Então, se a gente for esperar as condições, e não é à toa, que não é em vão que a palavra do Senhor diz, para nós tratar o dízimo como primazia, tirar o primeiro. Porque muitas das vezes a gente, como cristão, fala, vou dizimar, mas no mês seguinte tem conta tal, tem boleto tal, e a gente vai fazer as contas, e ele falou, nossa, vai ultrapassar até o meu dinheiro, né? Aí onde entra a questão da fé, amados irmãos. A fé, um exercício de fé. Esse aí que é o Né? lado o mais forte, difícil, né? Difícil, é o forte da questão do dízimo, né? Você entrar, mergulhar de cabeça, confiando, ou seja, que Deus a gente abençoar. E outra coisa, questão de dízimo, irmãos, nunca foi, pastor José Ivan, o senhor bem sabe, algo de barganha. Não, Verdade, eu dou tanto verdade. como leilão, e tanto, não é assim. É pela gratidão que Deus já nos fez, e por aquilo que Ele, na sua palavra, Ele promete. Verdade. Quando a palavra já falando disso em Malaquias 3,10, Ele fala, e eu repreenderei o devorador, o cortador, nenhum mal vai chegar na tua tenda, né, no teu celeiro. Então, a gente dizima, crendo que Deus, ele fará aquilo que a sua palavra está falando, porque, como nós bem sabemos, a palavra de Deus não volta atrás. E não é por questão de, eu vou dizimar para eu ficar rico, eu vou dizimar para isso. Não, você vai dizimar por gratidão. E, consequentemente, Deus, que não muda, Ele cumprirá com a sua palavra. Isso é verdade. Eu vejo, né, que a gente procura dar alguns exemplos, né, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que fala dos verdadeiros adoradores, né? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Esse versículo é até o tema da nossa campanha de libertação, do culto de libertação. Eu tenho observado sobre isso, sobre verdadeiros adoradores. É nesse exato momento de dificuldade que nós somos analisados, que nós somos avaliado por Deus, né? Porque servir a Deus na bonância é fácil, é igual amar o seu irmão que lhe ama. Mas eu quero ver amar a quem lhe odeia, orar por quem lhe odeia. Aí fica complicado. Fica difícil, não fica? Assim também é dizimar em meio às tribulações, em meio à dificuldade, em meio às escassez. Você entendeu? Que às vezes você está desempregado, né? Você está desempregado ali, às vezes alguém doou, vamos supor, 10 reais para você não tem nada, alguém doou 10 reais para você, e você olha assim e diz assim, rapaz, aqui só dá para comprar o leite da criança, né? Aí você diz assim, não, mas eu sou um verdadeiro adorador, não é? Eu sou um verdadeiro adorador, e desses 10 reais eu vou tirar os 10%. Isso é que é pesado, isso é que é difícil. Porque você olha para um canto de, rapaz, se eu for comprar um pacote de arroz nem dá. Que antigamente até dava, mas hoje um pacote de arroz dá para comprar 1 quilo, né? E às vezes tem 3, 4 pessoas na família. Se eu for comprar o arroz não dá, com 10 reais. Foi isso que doaram para mim. Se eu for comprar a carne também não dá. Se eu for comprar uma cartela de ovos, não vai dar também. O que eu vou fazer? Não, eu vou comprar esses 10 reais de carne e Deus vai ver que eu estou fazendo assim por causa da necessidade.
vou deixar para dizimar de outra vez. Não, irmão, não, porque o Deus que usou alguém para te doar 10 reais, às vezes ele usou alguém para te doar 10 reais para ver até onde vai a tua fé, até onde vai a tua consciência, o teu envolvimento ali com ele, né? Então, se você, desses 10 reais, você sabendo que não vai dar para nada, não vai dar para você fazer uma feira, não vai dar para você comprar uma cartela de ovo, nem nada, mas daqueles 10 reais você tirar o dízimo, não é que você é obrigado, não, mas quando você tira os 10% daqueles 10 reais, que para você pode ser pouco diante da situação que você está vivendo, mas Deus vai ver o tamanho da tua obediência com Ele, Deus vai ver o tamanho da tua fé, Deus vai ver que realmente aquela pessoa que está passando por aquela necessidade não é só uma pessoa, não, mas um ser humano que Deus colocou diante de uma prova e que Ele é capaz de vencer qualquer prova, de mudar essa circunstância, de mudar essa circunstância, justamente, de mudar essa circunstância, né? Esse problema que diante dele pode ser grande, mas diante de Deus é pequeno, porque o nosso Deus é bem maior. E Ele vai ver o tamanho da sua fé. Você devolveu ali 10%, não vai dar mais para comprar nem o que ia dar para comprar, porque 10% de 10 reais, você vai ficar só com 9 reais. Mas aí é onde Deus entra em ação, né? Deus entra com providência. E quando você é fiel dessa forma, Deus vai agir, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Às vezes você tirou de 10 reais, tirou um real ali que não dá mais para comprar nem a cartela de ovos, né? Deus vai usar pessoas para te abençoar, que você não vai comprar só uma cartela de ovos, você vai comprar uma feira. Às vezes vai chegar alguém com uma feira completa na sua casa. Isso é o que? É viver, como diz a palavra, não vivo mais, né, eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Nós, quando aceitamos o Senhor, quando se convertemos verdadeiramente, nós não andamos por vista. Não, por fé. Nós andamos por fé. Forte, eu gosto muito dessa palavra. É importante, não é? Muito linda essa passagem. Eu acho muito bacana o que Deus fala conosco, irmão. Acho muito. E só entendi isso, pastor José. Quem realmente tem um contato direto, digamos assim, com o sobrenatural do Senhor. Verdade. Porque uma pessoa natural, os irmãos que nos ouvem aí, uma pessoa natural não vai entender a nossa fala. Vai. Eu creio que muitos de vocês que estão aí já vivenciaram isso. Com certeza. Né? Com aquela certeza. escassez, aquela coisa mirrada, mas ele decidiu confiar. Não é uma fé inteligente. Com certeza. Não é uma coisa assim insana, não. Mas é uma fé que se sobrepõe àquela situação. Crendo que amanhã vai ser melhor, que as coisas vão melhorar. Com certeza. Então, é essa fé que move a nossa esperança, né, diante do ato que estamos falando, questão do dízimo. Amanhã ou depois, Deus prepara o melhor, porque Ele, é verdade. Ele sonda os corações e as mentes. Né? Isso é verdade. Isso é importante. Quando a palavra nos ensina, né, nos exorta, dizendo que o dia de amanhã não nos pertence. E muita gente diz assim, mas eu vou ter que acabar tudo hoje. Não. Vou ter que acabar tudo hoje porque amanhã não nos pertence. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, que o dia de amanhã não pertence para aquele que não vive pela fé, aquele que tem a sua fé limitada, aquele que não tem visão espiritual. Porque quando nós vivemos espiritualmente, quem controla é Deus. Sim. Quem controla nós é Deus. Não é nós não fazemos o que nós queremos, não. Mas nós obedecemos o Criador. E quando Ele diz que o dia de amanhã não nos pertence,
É porque até nós pertencemos a Ele. Sim, sim. Quando nos convertemos verdadeiramente, nós pertencemos ao Senhor. Então tudo que nós vivemos vem do Senhor. Tudo que nós receber vem do Senhor. O Senhor vai providenciar tudo para nós. Agora, eu dizer assim, rapaz, eu vou viver tantos anos. Às vezes amanhã eu não amanheço vivo. Se Deus permitir, às vezes a pessoa fala viver tanto tempo, mas não põe Deus na palavra. Se Deus permitir. É porque tudo enquanto ele fala ele vive o eu. O seu ego. O ego, isso mesmo. Então, quando nós tem até a palavra que fala o seguinte, que como é que é? Aquele que confia em si mesmo, né? Ou seja, não o homem que confia em si mesmo. Isso aí. Do seu braço, né? Maldito o homem que confia no homem. Isso. É essa a palavra. Maldito o homem que confia no homem. Aí as pessoas dizem assim, eu não vou confiar no meu próximo, ou seja, eu não vou confiar no irmão Tiago, não vou confiar no irmão Natanael. Não é isso. Deus não está falando isso para nós. Deus, Ele está nos dizendo para nós deixar de confiar em nós mesmos e confiar nele. Justo. Porque tudo enquanto esse eu amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer o programa, eu amanhã, em momento algum, citamos o nome de Deus primeiro. Ou seja, se Deus permitir, amanhã eu vou fazer isso. Primeiramente você citou Deus, porque nós dependemos de Deus para tudo. E como nós bem falamos aqui, na questão dízimo, na questão abençoar a obra do Senhor, eu quero dizer para você que não importa a sua situação. Sério, talvez eu esteja falando aqui, você daí do outro lado está dizendo, mas como assim? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha vida hoje. Mas quem busca ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, quem procura ser fiel a Deus, ele tem uma perspectiva melhor para o dia de amanhã. Porque para começo de conversa, ele põe a sua fé em prática. Ou seja, meu amado e minha amada irmã que nos ouve, hoje você pode estar passando talvez um dos piores momentos da sua vida, seja na área financeira, sentimental, espiritual. Sua vida talvez está do avesso, mas a partir do momento que você buscar intimidade com o Senhor, a sua vida espiritual alicerçar, e nessa questão dizimal, não sei como andam as suas finanças, né? Eu creio que a sua perspectiva com relação ao futuro, ela vai melhorar, né? Com certeza. E não é obstante, a questão muitas das vezes, hoje em dia, para nós crentes em Cristo, evangélicos, hoje em dia é até complicado essa questão de dízimo, é polêmica até, né? Porque muitas das vezes nós, quanto igreja, a gente dizima e a gente vê muitas das vezes situações aí no meio social que a gente vai ver, irmão, que não condiz com aquilo que a palavra diz, com aquilo que a palavra fala. Porque, como nós bem falamos no começo da nossa live aqui, não estamos querendo confrontar a fé de ninguém, mas queremos trazer conhecimento para a tua vida. Eu dizimo, o pastor anda de carrão. Eu dizimo, o pastor tal tem casa no condomínio. A ideia meu amado e querido irmão, tem muitos homens de Deus sérios, né, pastor Zé? Tem muitos homens de Deus que verdadeiramente prega a palavra por amor, pastoreia na obra do Senhor por amor, sinceros. São poucos, mas ainda existem esses. E por muitas das vezes a gente se decepcionar, se escandalizar com muitos aí que usa a obra de Deus como meio de comércio. Essa é uma verdade também que precisa ser dita, né? Mas que nós não venhamos desvanecer da nossa fé, né? De abençoar a obra do Senhor, de abençoar a casa de Deus, porque realmente há muitos lobos trajados de pastores, né? Pessoas que usam a obra de Deus como meio lucrativo.
usa os irmãos, as ovelhas, arranca a lã, arranca a gordura, né? E muitas das vezes aí está aí ostentando, mas que você e eu possa ver a obra do Senhor por uma ótica diferente, né? Não indo por esse lado, não tendo essa visão negativa, mas tendo a compreensão que se eu e você abrir a nossa mão, abençoar a obra do Senhor, Ele é fiel. Porque, como nós bem falamos, tem muitas pessoas sinceras. E eu gostaria de dizer, para concluir essa parte aqui da minha fala, que eu concordo que, por exemplo, um pastor, por exemplo, ele venha ter uma boa remuneração. Ele venha ter uma boa remuneração. Preparei uma palavra aqui, inclusive, que fala sobre isso, né? Palavra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 9, a palavra do Senhor, no verso 7, vai dizer: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado, né? Ou seja, meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela vai ser categórica em dizer que quem cuida da obra do Senhor, também que viva da obra do Senhor. É digno, né? É digno, né? Porque veja bem, um pastor de fato, um pregador que foi vocacionado, chamado por Deus, que prepara um tempo para o Senhor, que busca, né, do Senhor e vai ministrar a palavra, é justo que essa pessoa receba ali uma remuneração, não para ficar rico como nos dias de hoje, como muitos aí cobram fortunas para pregar, 30, 40 mil para pregar, para cantar 20, 30 mil, não, já é exorbitante, eu já acho um exagero. Mas uma pessoa que prega verdadeiramente, que é levantado por Deus, um pastor que levanta de madrugada, que prepara um sermão, que visita um casal, aconselha uma família, vai orar, né, para aquele que está realmente necessitado. Gente, a obra do Senhor, para estas pessoas, para estes pastores, pregadores ou cantores, ela é árdua demais, é muito sofrida. E nós, quanto igreja, eu estou falando nós, quanto igreja, se nós não ver por esse lado, a gente está sendo ingrato. É verdade, né? é verdade. Está sendo ingrato. A gente tem visto que durante todo esse tempo que a gente vem servindo a Deus, né, pela sua infinita misericórdia, Deus tem nos mostrado tanta realidade. A gente tem vivido tanta realidade, né? De pessoas que Ele apacenta, digamos, pastores, muitos pastores, guerreiros, que a gente tem visto e o qual eu oro por todas as noites. Eu oro por todos os pastores, missionários, esses guerreiros que Deus tem levantado para colocar diante da obra, né? A gente sabe a luta que eles enfrentam, a dificuldade, levantes, mas por amor e por honrar a oportunidade que Deus deu a ele, não só de ser um pastor de ovelha, mas de ser salvo pela misericórdia de Deus, né? Ele se esforça enquanto ele está à frente daquela obra, daquela congregação, daquele ministério. Ele faz por onde honrar o que Deus tem colocado nas mãos dele. Mas a gente também, pelo outro lado, a gente tem que falar também que há muitos no meio que a gente também não pode generalizar. Sim. Em nada nós devemos generalizar, mas há muitos, como você citou agora há pouco, muitos lobos. Há sim, em meio à obra de Deus, há muitas pessoas que ele vive comercializando a palavra de Deus. Pessoas, cantores, né? Pregadores, pastores. Usa literalmente de má fé, né? De má fé, que as ovelhas estão ali, coitadas, querendo ouvir a palavra de Deus,
querendo evoluir espiritualmente, e muitas das vezes aquele que está ali para ensinar o caminho, mostrar o caminho, porque Deus mostrou para ele, que é para ele mostrar para as ovelhas. Deus escolheu ele para ele apacentar as ovelhas, não para ele tirar a lã das ovelhas, né? E muitas das vezes ele aproveita daquela oportunidade que Deus deu a ele, dele ampliar o seu conhecimento, a sua fé, o seu trabalho para o Senhor. Ele aproveita para se beneficiar das ovelhas, tirando, sugando, aonde muito a fé não desconfia, muito pela sua obediência a Deus não desconfia, e acaba que no final de tudo, essas pessoas, quando ele descobre que ele está sendo lesado por pessoa trabalhando de má fé, usando da obra do Senhor para esfolar, ou seja, para se aproveitar das ovelhas, quando essas ovelhas descobrem, decepciona, fica frustrada, sai da casa do Senhor. Muito acontece muito, né? Muitos ficam com força porque passou por aquela decepção. Muitos não voltam mais porque o inimigo se apodera dessa situação, deste momento, né? E diz assim: olha, todos é deste jeito. Eu confiei na tal pessoa, no tal líder, entre aspas, né? E fui lesado, né? Aí o inimigo coloca na mente dele que todos são igual. E não é assim. Aí ele não vai para outra congregação, não. É pastor também. Todo pastor é igual. É igual pessoas, quando acontece algo que foi um crente que fez, diz assim: ó, os crentes, né? Generaliza, os crentes, generaliza, né? Ele abrange todos. E não é assim. Tem pessoas boas, tem pessoas honestas, tem pessoas direitas, tem pessoas que realmente é convertida, e ele toma conta de uma obra e ele quer fazer com amor, não para ser visto, não para se mostrar, não para se aparecer, mas para honrar o nome de Deus. E como nós falamos, eu falei ainda há pouco, é poucos hoje em dia, mas existem homens, mulheres de Deus sérios, compromissados na obra do Senhor. E essa questão, muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa tem o poder de liderar, Deus coloca, e como o pastor Jaivan falou aqui, essa pessoa usa de má fé, na ingenuidade da pessoa, dos seus liderados ali, das pessoas que estão ali ouvindo a sua palavra, aprendendo. Essas pessoas, elas, a palavra que eu tenho assim, ela é bem radical no momento. Esses tais líderes, eles vão de pagar caro. Hoje pode estar ostentando, pode estar vivendo aí do bom e do melhor, né? Por influenciar de forma negativa essas pessoas. Muitas das vezes, na ingenuidade da sua fé ali, tais líderes religiosos, vou dizer assim, eles usam de má fé para extrair o máximo possível, né, de seus membros, e muitas das vezes quantos membros de suas congregações estão aí precisando de uma cesta básica, precisando de um apoio financeiro, e estes vão buscar ali juntamente com a sua igreja local, né, com o seu líder religioso, seu pastor, que seja, e muitas das vezes fica decepcionado. Essa é a verdade. Isso é verdade. Tem acontecido muito, né? A gente tem visto isso acontecer nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e cada dia que passa vai acontecer mais. Porque a peneira, ela está afinando, né? Ela está afinando ali, ela está cada vez mais escolhendo, né? Ou seja, no final vai ficar aquele que não passar ali na peneira, aquele que realmente não se misturar, aquele que realmente vive no mundo, mas ele não é do mundo, aquele que realmente ele não só abre a boca para dizer que é servo de Deus, que é crente, que é um cristão,
mas que realmente é. É igualmente, isso é igualmente uma maratona, né? Onde muitos começam ali todo cheio de fogo, né? Muitos começam ali todo cheio de gás, né? Com todo o gás, com toda a força, com toda a coragem, toda a vontade. Mas você vai do meio daquela maratona para frente, para você ver que a maioria já ficou para trás. Muito nessa vida cristã também, pastor Zeivan, só para complementar um pouco da sua fala, eles pensam que a vida cristã, a finalidade da vida cristã é prosperar. Como nós estamos falando aqui na questão de dízimo, quando a gente fala de dízimo e tal, e oferta, se eu dizimar, Deus vai me fazer rico. Não é assim. O principal objetivo das escrituras sagradas é a nossa salvação. Isso aí. A questão do dízimo é uma questão complementar à vida cristã, né? Veja bem, pessoas de outras religiões, de outras denominações aí, eles também têm sua forma de contribuir lá naquilo que eles, que seja no espiritismo, que seja no candomblé, que seja onde for. Eles têm a sua forma de contribuição. E a finalidade é, claro, de abençoar ali os seus, ali, abençoar a sua obra, né? Ali do seu lugar ao qual eles cultuam lá. Mas a questão é, a finalidade toda da Bíblia Sagrada não é nos deixar ricos. Embora Deus, ele se compraz que nós tenhamos sim uma vida financeira estável, vida financeira boa, né? Verdade. Deus, aqui nós não estamos fazendo apologia à miséria, não é isso, né? A pobreza. Deus é o Deus do ouro e da prata, né? A gente bem sabe disso, mas a questão da finalidade das escrituras é a salvação da nossa alma, né? Então, quando a gente entende a palavra no contexto geral, a gente entende que devemos sim ter um coração grato, que não há como, irmãos. Cristo vem, morre por mim, por você, por nós, e quantas maravilhas nós vivemos nas nossas vidas, na nossa família, e assim, nós não vamos ser gratos a Deus nesse pouco, pastor. É verdade. Eu vejo, irmão, que muitas das vezes isso acontece por variadas vezes, em muitos casos dá pra gente ver isso, que tem pessoas que ele diz assim, não, eu vou ser crente, não porque ele foi tocado pelo Espírito Santo, ou por ele passar a ser grato a Deus, mas tem pessoas que ele vai para a igreja porque viu que alguém foi abençoado. Alguém é abençoado financeiramente. Às vezes ele não conhece a vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa já era abençoado, não estou dizendo que quando a pessoa vai para a igreja serve a Deus, ele não vai ser abençoado ao ponto dele conseguir bênção, materiais, que primeiramente a gente tem que ser abençoado espiritualmente. Sim. Para que as bênçãos, materiais, fisicamente, venham sobre nós. Mas tem pessoas que ele vai nesse intuito: eu vou ser crente para mim conseguir comprar um carro, eu vou aceitar Jesus para mim poder comprar uma casa, eu vou aceitar Jesus para mim ser um pastor, que nem aquele pastor que o homem anda de carro novo e tudo. Mas será que ele sabe o preço que aquela pessoa paga, ou que pagou para viver aquela vida que ele está vivendo, ser abençoado daquela forma? Às vezes ele não vê, faz que nem diz o povo, o ditado popular que muitos falam aí, que as pessoas vê as cachaças que a pessoa toma, mas não vê o tombo que a pessoa leva, as quedas. E a grama do vizinho sempre é mais verde. É mais verde. Então, trazendo na fala do pastor José Ivan, amados ouvintes, é isso, né? A gente estamos na caminhada com o Senhor, primeiramente por uma questão de salvação da alma. É verdade. Esse é o primeiro de tudo. É a nossa preocupação, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque se o crente, seja ele quem for, se ele não pensar nisso, porque bem verdade que nem todo cristão ele há de ser rico. Nem todo cristão ele há de ser verdadeiramente próspero, não, né?
mas que a maior riqueza que nós temos que conservar na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, é a salvação da nossa alma. Obviamente, gente, ninguém quer viver uma vida de miséria. É verdade. Ninguém quer viver uma vida, com perdão da palavra, de desgraça, não. Eu tenho certeza que você, do outro lado, quer uma condição melhor para você, para a sua família, ofertar. Nós queremos, né? todos nós queremos. Nós queremos, né? Então, a questão parte desse pressuposto. Não é que a gente vai barganhar quando eu e você dizima. Essa não é a questão. É a questão da intenção, anota aí a palavra, a intenção do nosso coração em abençoar a obra do Senhor. Verdade. Eu vou dizimar não para o pastor V, não para o irmão A, B ou C, D, V, não. Para Deus, que sonda o meu coração, a minha mente, Ele vê e me abençoar. Isso é verdade. Como a palavra que o pastor José Ivan leu aqui no começo, Deus ama ao que dá com alegria. Porque, vamos lembrar lá a oferta da viúva lá? Quando chegou lá no saquitel, derrubou sacos de dinheiro, e Jesus vai falar que a viúva que deu uma moeda, essa foi a que ele recebeu, porque partiu da intenção do seu coração. Ela não deu a sobra, né? Não, ela deu o que tinha. de coração. E de coração, né? E a palavra mais acima, como o senhor leu, vai falar: quem semeia muito, muito ceifará. Em contrapartida, quem semeia pouco, pouco ceifará. Ou seja, é justo. É justo, Deus é justo. Né? E trazendo uma outra questão aqui que é muito importante, esses dias eu vi um pastor muito famoso, né, digamos aqui no nosso país, um grande líder espiritual chamado R.R. Soares, ao qual eu respeito sua história, mas para mim, minha opinião, ele foi infeliz na sua colocação, porque ele disse lá que você é dizimista porque você não vai para o inferno. Ou seja, o dízimo vale 10%, né? A expiação do sangue dos nossos pecados, a expiação dos nossos pecados é feita pela questão do dízimo? Não, do dinheiro. Não. A palavra do Senhor, ela vai nos falar no Salmo 49, que homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, né? No verso 8, a palavra do Senhor vai nos dizer: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Ou seja, quer comparar o dízimo com a salvação da nossa alma, né? E quanto tempo isso já vem na igreja aí brasileira, em algumas denominações, inserindo isso na mente das pessoas, que eu tenho que ser dizimista para não ir para o inferno, o que é uma mentira, uma heresia. Isso é verdade. Isso acaba sendo uma heresia, como você falou, e uma lavagem cerebral, né? Aonde vai decepcionar também aqueles que não têm dinheiro, que dizima pouco, né? E dizer: então eu não vou para o céu porque eu não dizimo quase nada, meu salário é pouco. Fulano tem uma empresa, uma renda grande, né? Ele vai ser salvo porque ele dizima muito. Isso fica na mente daquelas pessoas que a pessoa coloca na mente da pessoa que vai para o céu aquele que dizima. Eu acho que o dizimar como se diz, é ser obediente a Deus, é uma parte da obediência com Deus, né? Ter obediência ao Senhor e ser grato a Deus, que a pessoa que é grato, ele vai retribuir, né? Ele vai devolver aquilo. Deus deu 100%, a gente vai tirar 10%, 90% é nosso. Então, isso é um ato de gratidão a Deus, não uma compra de salvação, como muitos colocam na mente de pessoas que têm um entendimento, às vezes, mais amplo, isso, né? Para pensar: não, pois eu vou caçar meio, dizimar muito. Tem pessoa que vende a casa que tem para poder dar para o pastor, porque acha que aquele ato dele ali, ele vai para o céu. Muitas das vezes vai ficar sem casa, ele vai para a rua, não é para o céu, né? Ele não é que ele vai para o céu, ele vai para a rua, porque ele vendeu a única casa que ele tinha para dar para o pastor. E muitas das vezes ele não vai ter nada em troca por causa daquilo. Não estou dizendo para você não
dar aquilo que Deus tocar no seu coração, porque isso é outra Nós coisa. não estamos dando pitaco na fé alheia. Não, Não é isso. Não, né? não estamos tocando na fé das pessoas. Das pessoas, não. Jamais. Mas dessa forma que muitos ensinam, muitos líderes, né, têm ensinado as pessoas para dizimar, porque senão vai para o inferno. Aquela coisa, não. O dízimo, você dizimar. Você pode dizimar, você pode devolver aí, vamos supor, 1 milhão todo mês. Mas se você não tem obediência a Deus por outras partes, Vai pro inferno. Aí sim que vai pro você inferno. entendeu? Aí vai pro inferno. Aí é onde a diferença, que a pessoa muitas das vezes ele não explica o certo. Irmãos, a devolver o dízimo não quer dizer que você está comprando a salvação, não. Não quer dizer que você devolveu o dízimo, a sua salvação está compra e paga ali, ninguém vai te tomar mais, você pode fazer o que for. Não. Tem que ter uma inteligência nessa parte. Nós temos que ter a nossa própria relação com Deus para nós poder ter o entendimento. Buscar do Senhor o discernimento de espírito para que nós possamos entender não só essa parte, mas várias e várias coisas da palavra de Deus que tem na Bíblia, né? E no contexto geral, só para endossar mais um pouco o que o senhor falou, é ser fiel em todas as áreas da nossa vida mesmo, né? Todas as áreas. Fidelidade. Então, olha, eu já passei por muitas situações que, falando sobre dízimo, já passei por situação que, no momento que eu vivi essa situação, no poder de muito, ele não dizimava a Deus. Né? Por quê? Porque eu me encontrei, isso foi na pandemia, quando começou a pandemia, você sabe que muitas das empresas pararam, Sim. né? Os empregos parou por ali, muitos conseguiu logo de imediato um auxílio, e muitos não conseguiu, outros foi conseguir já do meio para frente da pandemia, assim como eu. Fiquei desempregado, o dinheirinho que eu tinha ganhado, que eu pensei assim, não, durante essa pandemia, esse dinheirinho dá pra gente ir se mantendo. Mas foi durante a pandemia que eu adoeci, né? Aprovação. Eu adoeci que o único dinheiro que eu tinha pra gente poder ir roendo ali, como diz o povo, né? Aí se mantendo, eu tive que gastar para poder recuperar a saúde, né? Pagar exame, consulta, remédio caro, os medicamentos que teve que mandar fazer em farmácia de manipulação. Você sabe que são remédios caros, às vezes não encontra na farmácia, que na verdade meu intestino parou. O ser humano, não sei se você sabe, o ser humano tem 3 intestinos. Eu pensava que era só um. O médico falou para mim, olha, o ser humano tem 3 intestinos. Um dos seus intestinos parou de funcionar. É terrível, irmão. A sensação que você sente, entendeu? Você pensa que vai explodir. Você às vezes não come nadinha ali, você come uma colher de comida ali, parece que você comeu o almoço todo com panela e tudo. Você tem aquela sensação que você vai explodir, até o seu coração dói. Acredito. Entendeu? E eu fiquei nessa situação e procurei o médico, e naquela época a pessoa não queria ir no médico, porque tinham medo de eles isolar a pessoa, dizer que a pessoa estava com Covid, porque até borracheiro naquele tempo morreu de o pneu estourar com ele morreu, e dizer que ele morreu de Covid. E o medo das pessoas de ir no hospital era isso. Aí eu falei, mas seja o que Deus quiser, eu sirvo a ti, Senhor. Eu vou. Eu fui. E lá eu fiz uma consulta, o médico pediu os exames, só exame caro, ressonância magnética e tudo mais, né, exames de imagem. E quando eu fiz esses exames, o dinheiro que eu tinha foi tudo. Eu tive que catar o fundo do cofre ali, ou digamos assim, a contazinha que a gente tinha, ou a reservazinha que a gente tinha, para poder comprar os remédios. Ou seja, a gente ficou numa situação que eu não podia trabalhar, não tinha de onde tirar, porque eu sempre trabalhei autônomo,
As portas, de certa forma, estavam fechadas. Fechada, eu sem poder trabalhar porque não tinha saúde, né? A minha esposa não podia trabalhar porque não tinha saúde. E aí a gente estava o que? A Deus dará. Estava vivendo pela misericórdia de Deus. Aonde o Senhor exercitou sua fé? A minha fé. Mas eu sempre falava, Senhor, o Senhor foi fiel na minha vida. O Senhor é fiel e sempre será. Se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor me sustentou até aqui, eu sei que meio aos troncos e barrancos o Senhor vai me levar até mais à frente. E eu usei a minha fé, dobrei o meu joelho e conversava com Deus. Eu sei que vai melhorar. Tá difícil? Tá. Mas eu sei que vai melhorar, Senhor. E as contas foi tudo pro vermelho. Eu pagava a parcela do lote, que na época era 764. 764 a parcela do lote. Estava atrasada. Talão de energia, talão de água, os cartão, tudo no vermelho. E eu sem nenhum centavo na conta. Sem dinheiro até para comprar o que comer, porque é o único centavinho que tinha. A gente comprava banana, comia a banana e guardava a casca na geladeira. Essa é a realidade, né? Eu não estou aqui para causar impacto, vitimizar, isso, né? Para a sociedade, aquela coisa, não, né? Não é isso. Eu estou contando o que aconteceu comigo, o que realmente aconteceu comigo. E em meio a tudo isso, eu nunca deixei de ser fiel a Deus. Nunca deixei de orar a Deus. Nunca deixei de conversar com Deus. Entendeu? E entreguei nas mãos de Deus e confiei. O Senhor vai... Eu sei que na tua hora, no teu momento, o Senhor vai virar o jogo. E eu guardava as cascas da banana na geladeira. E quando era noite, não tinha arroz para comer, nós fritava a casca da banana, passava a farinha e comia. E eu dizia, eu sei que tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. O Senhor não me chamou à toa para a tua obra. Então aqui eu estou. Chegou no meu limite, mas o Senhor sabe até onde o Senhor pode me levar. E quando foi um dia, aí levantaram uma campanha de oração na igreja, uma campanha, né, de oração de libertação. E o pastor que estava à frente desse culto de libertação, ele falou para mim, ele sabia da minha situação, ele tinha uma relação muito boa comigo, né, de amizade, e eu contei para ele o que eu estava passando. E ele falou assim para mim, meu querido, vamos seguir com fé, vamos continuar nessa fé. Eu vejo que você é um homem de fé, não deixa nada te abalar. Continua firme conosco nessa campanha, porque no final dessa campanha você vai ter vitória, você vai ter, como é que diz, bênção para contar. E eu me mantive firme, graças a Deus. Só eu sabia onde estava doendo, só eu sabia o que eu estava passando, né? E quando foi no dia, uns 2 dias antes do encerramento da campanha, uma pessoa ligou para mim e disse assim, como é que está a sua vida? Eu falei, tá bem, fiz igual aquela viúva, vai bem, vai tudo bem. Ela falou, mas eu sei que não vai, eu sei que não vai. E aí a gente é ser humano, eu comecei a chorar, e ela falou assim, olha, vai lá na tua conta, que eu acho que tem alguma coisa lá. Eu falei, não tem, eu já fui lá, já rapei o fundo do tacho. Olha a providência vindo. Não, vai lá. Eu peguei a bicicletinha e fui. Fui lá na casa lotérica, né? Nesse tempo não tinha o Pix, né? Fui na casa lotérica e lá eu passei o cartão lá e vi, tinha R$ 1.700. Glória a Deus. É motivo para quem tem, coisa para quem tem fé, sabe? Para quem tem fé. Aqui não tem pessoa durão que na hora dessa ele não vem as lágrimas.
porque a gente sabe da promessa de Deus na vida da gente. O importante foi o senhor passar por esse processo dando glória a Deus. Dando fiel, glória a Deus. Adorando. É isso que Deus nos coloca diante de provas, né? Mas se nós nos manter firme, forte, nós vamos ser aprovados. E fui contar a vitória no dia do encerramento da campanha. Apanhei de pessoas que não devia, que nem sequer ajudou quando eu estava. Deveria ombrar, né? comungar com o seu sofrimento e comungar também com a sua vitória. Isso é verdade. Né? Então eu fui contar esse testemunho, essa bênção, não para humilhar alguém, não para dizer, olha, vocês deixaram de me ajudar, eu passei por isso, sendo membro da igreja e não me ajudaram, não chegaram em casa nem sequer com um carocinho de feijão ali para me botar no fogo. Não foi isso, mas eu fui falar para a igreja, né, para o mundo, o quanto Deus é fiel, que em meio à tempestade, Deus ele anda conosco. Em meio à tempestade, é nós ter fé e chamar pelo nome de Jesus, que ele está no barco. E mostrei para eles o que Deus fez na minha vida. Passei por tudo isso, minhas contas atrasaram tudo que eu não tinha condições de pagar nem nada, mas Deus usou pessoas lá de longe. Os de perto não agiram, não se moveram para ajudar, mas usou pessoas de longe para enviar a bênção. Deus usa a pessoa. Tenho certeza que essa providência, trazendo para o nosso tema, nosso assunto aqui, é porque o Senhor plantou lá atrás, né? Isso é resultado da planta. É resultado da plantação. Você Quem colheu, planta, colhe. colhe. Quem planta muito, Né? colhe muito. Quem colhe pouco, Quem planta pouco, quem não colhe. planta, não colhe de jeito nenhum. Se eu não tivesse plantado, Não haveria colheita. não é? Então, meu querido, quando a gente é fiel a Deus, não importa quem vai lhe apedrejar, não importa se você está sendo atingido, atacado, você entendeu? Apedrejado, caluniado, não deixe de adorar a Deus em meio a os levantes, né? As calúnias. Não deixe de reconhecer a grandeza de Deus na sua vida, assim como eu até hoje, graças a Deus, e sei que Deus vai me permanecer dessa forma, vai me manter dessa forma, para que eu possa permanecer adorando a Ele. Enquanto eu viver nessa terra, eu sei que a mão de Deus será sobre mim e será sobre aquele que também tem fé e obedece a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso, né? O tema da nossa live, como o pastor José Ivan frisou desde o começo, a questão do dízimo, né? E como nós já bem deixamos bem claro aqui com passagens bíblicas, dízimo é uma questão, é um assunto que não foi abolido das Escrituras Sagradas, não foi, né? Dízimo é um ato de fé, de gratidão, não é uma imposição, não. Primeiramente, Deus, ele não impõe que você dizime, que você oferte, mas é um ato de gratidão, é um exercício de fé, né? Ao qual também eu tenho muitos testemunhos para falar, né? Graças a Deus também sou uma prova viva de coisas maravilhosas que Deus fez, né? Em minha vida, na questão da observância do dízimo. Então você aí que está do outro lado, se você não é um dizimista ainda, né, se você não tem por costume essa prática, passe a dizimar, e obviamente de coração, né? Você vai ver que as colheitas vai ser maravilhosa na sua vida, né? Então eu particularmente aqui eu me sinto muito honrado, né? Graças a Deus pela oportunidade que o pastor José Ivan, abaixo de Deus, tem me concedido de trazer um esclarecimento aos amados irmãos que nos ouvem acerca do dízimo, tá bom? Então é isso, eu vou agradecendo o senhor, pastor José Ivan. Amém, viu? amém, eu que agradeço. Deus abençoe o senhor, Amém. viu? Em nome de Jesus. Amém. É a primeira live, eu espero que essa primeira live... Essa é a primeira de muitas, seja né? de muitas, né? Muitos outros convidados venham sentar neste banco. É verdade, né? verdade. Os recursos, aqui como os irmãos podem ver, é pouco ainda, é escasso, né? Digo de passagem também, se vocês quiserem contribuir
na obra do Senhor, porque este cenário, este momento, essa conversa, não só essa, mas as outras que virão, vai ser tudo para a glória de Deus. Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para se amostrar, como diz aí, né, um ou outro, mas estamos aqui para falar coisas concernentes à obra do Senhor. Então é isso. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. E agradecer também o nosso cinegrafista. É verdade, Natanael. Esse é o nosso objetivo, né, irmão? O nosso objetivo é esse: alcançar vidas, né, através do testemunho da gente, né, da vida que a gente tem vivido, né, do que a gente tem passado. Porque a pessoa que, igualmente a eu, já com 53 anos de vida, né, já passei por muitas coisas boas e ruins, e isso vem nos ensinar. Como muito fala que acha que o deserto é para matar, não, o deserto é para ensinar crente E fortalecer. Aquele que Deus leva ao deserto é porque ele tem algo importante para ele mais na frente, então ele está capacitando ele para ele poder chegar àquela fase fortalecido com a presença de Deus. E essa é a nossa o nosso intuito é esse, de trazer para você, ouvinte, para você, amigo, para você, amiga, para você, irmão, para você que é cristão, para você que ainda não é cristão, mas que venha se afirmar nessa fé, se afirmar no Senhor em primeiro lugar, porque só Ele é quem nos dá força para continuar vivendo, superando as barreiras, os levantes, né, as calúnias. Só Ele, porque se não for Ele, nós não conseguimos. Nós não tem força suficiente para superar as coisas deste mundo, se não tiver Deus na nossa vida. Então, quando nós façamos as coisas com amor e façamos para Deus, né, aí é diferente. Ou seja, com obediência a Deus. Que você também, meu amigo, minha amiga, meu irmão, né, aí do outro lado, possa, daqui para frente, através dessa live, você também possa fixar a sua fé no Senhor, exercitar a tua fé, aprender com Deus a exercitar a tua fé e ter obediência a Deus, porque quem planta colhe. O dízimo é isso. O tema de hoje foi esse, falar sobre o dízimo, porque dízimo na nossa vida é bênção. Quem dizima é abençoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus, a Santíssima Trindade, né, que nos concedeu essa oportunidade, a primeira de muitas, eu creio em Deus, para que nós possamos estar falando do amor de Deus, da grandeza de Deus, da imensidão do amor de Deus na nossa vida. Que essa seja a primeira de muitas. Amém? Meus amados irmãos, beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Irmão Tiago, Deus abençoa, tá bom? Foi uma honra ter você aqui conosco nessa tarde, falar do amor de Deus, esclarecer um pouco sobre o dízimo, né, a importância do dízimo. Irmão Natanael, Deus abençoe, meu querido, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.